Olá, estamos aqui para mais um episódio da série Paternidade e hoje nós vamos falar sobre como manifestar o Pai, como manifestar Deus nas nossas finanças. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Nós, como os filhos de Deus, temos muito a revelar de Deus para a sociedade, para o mundo, em todas as áreas de nossas vidas. Podemos revelar Deus na sociedade, podemos revelar Deus em nosso ministério, podemos revelar Deus em nossa família, assim como também podemos revelar Deus em nossas finanças. Muitos cristãos oram, jejuam, consagram, manifestam a Deus no seu ministério, mas muitos não conseguem manifestar Deus em suas finanças. Isso acontece porque muitos de nós não tratam a questão financeira como algo espiritual. Tratamos nossa vida financeira de qualquer jeito. Esperamos que as coisas fluam e caiam dos céus em nossas mãos. Vejamos o que diz o Salmo 1. Salmos, capítulo 1, verso 1 diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Porque será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas suas folhas não caem, seus frutos dão na estação própria, e tudo o que fizer prosperará. Note que esse texto fala sobre uma pessoa que obedece a Deus. Fala que essa pessoa que obedece ao Senhor, que segue a palavra de Deus, que segue num caminho de justiça, será como uma árvore que é plantada a ribeiros de água, e tudo o que fizer prosperará. Note que a palavra de Deus, ela diz que a prosperidade, ela está ligada à obediência. A obediência é o quê? A palavra, alguns princípios. Veja o que diz também o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, comerá do trabalho de suas mãos. Feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Veja mais uma vez a palavra de Deus falando da prosperidade de um homem que obedece e teme o Senhor, que segue princípios esses que estão dentro da palavra de Deus. Assim, são diversos os textos que existem falando sobre essa obediência e sobre essa relação. Por exemplo, Isaías, capítulo 1, verso 19. Deuteronômio, capítulo 30, verso 15 e 16. Levíticos, capítulo 26, verso 3 ao 5. Todos esses textos falam da relação entre a obediência e a prosperidade. A obediência a princípios. Agora, quais são esses princípios? Quais serão os princípios que Deus tem para que nós possamos obedecer e sermos prósperos? O primeiro desses princípios é o dízimo. Este não tem discussão para o povo de Deus, para os judeus. Olha o que diz Malaquias, capítulo 3, verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja manutenção na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. O dízimo é um princípio primordial na vida de qualquer cristão. Ele fala sobre a obediência a um mandamento, a obediência a uma ordem de Deus, e ele também fala sobre a gratidão que nós temos a Deus por tudo que Ele nos deu. Esse é um dos princípios que muitas pessoas têm deixado de seguir e de obedecer. O segundo princípio é a oferta. Veja o que diz em Jeremias 17, do verso 10 em diante, diz o seguinte: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. No Antigo Testamento nós vemos que
que existia vários tipos de oferta. No livro de Levíticos, nós vamos ver diversas ofertas para o pecado, oferta para arrependimento, enfim, diversas são os tipos de oferta que o povo de Deus levava ao Senhor. E quando o povo de Deus queria algo do Senhor, a primeira coisa que eles faziam era ofertar algo a Deus. Eles nunca chegavam diante de Deus de mãos vazias. Sempre ofereciam algo a Deus para pedir algo também para Deus. E esse é um princípio também para nossas vidas. A oferta é como se fosse uma semente que nós plantamos em um solo fértil e no tempo certo o Senhor fará germinar e nós iremos poder consumir do alimento gerado dessa pequena semente. O terceiro princípio é: não seja preguiçoso. Veja o que diz no livro de Provérbios, capítulo 6, do verso 6 ao 8. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Provérbios, capítulo 10, do verso 4 ao 5 diz: o que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que ajunta no verão é filho entendido, mas o que dorme durante a colheita é filho que envergonha os pais. Note que Deus aqui está declarando que o preguiçoso será pobre. Então, se nós queremos ser prósperos e manifestar Deus em nossas finanças, não podemos agir como preguiçosos. E assim, nós também alcançaremos bênçãos do Senhor. O próximo princípio é: seja honesto. Veja o que diz no livro de Provérbios, capítulo 13, verso 11. As riquezas adquiridas às pressas diminuirá, mas quem a ajunta pouco a pouco terá aumento. Aquele que ajunta com honestidade e trabalha com honestidade será também abençoado por Deus. Não adianta nada nós aceitarmos crescer financeiramente fazendo coisas erradas, sendo desonestos e assim deixando de revelar ao Senhor em nossas finanças, em nossa família, em nosso ministério, em nossa vida. Devemos revelar ao Senhor também em nossa honestidade. Existe outro princípio também que fala sobre sermos organizados. Olha o que diz aqui em Provérbios capítulo 21, verso 20. Há tesouro desejável e azeite na casa do sábio, mas o homem insensato os devora. Aquele que é sensato, honesto, íntegro e não é preguiçoso, aquele que dizima e oferta, por exemplo, consegue abrir as portas dos céus em sua vida financeira. Mas de nada adianta o Senhor abrir as portas do céu em nossa vida se nós gastamos mais do que ganhamos, se nós gastamos de maneira desorganizada. Precisamos organizar nossas finanças. Precisamos analisar o que podemos gastar e o que não podemos gastar. Precisamos organizar. Precisamos ser mais organizados para prosperarmos, para revelar o Senhor em nossas finanças. O último é: seja um discípulo, tenha conselheiros. Olha o que diz no livro de Provérbios, capítulo 15, do verso 22. Onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros, eles se estabelecem. No mesmo livro de Provérbios, capítulo 13, verso 18 diz: pobreza e vergonha virão ao que rejeita a disciplina, mas o que dá ouvidos à correção é honrado. Olha o que o texto da palavra de Deus está falando. Aquele que aceita a disciplina, aquele que aceita a repreensão será honrado. Ser liderado, ter um líder, não é ter só alguém que vai sempre bater nas suas costas e dizer que você está certo em tudo. Essa pessoa vai dizer para você onde você está errando, os pontos que você precisa melhorar. E sábio é aquele que ouve a repreensão. Se nós seguirmos esses conselhos que a Bíblia tem nos dado, existem muitos outros dentro da palavra de Deus. Se nós seguirmos esses, seremos abençoados e iremos revelar o Senhor em nossas finanças também. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.